Vamos então para o nosso telão, nesse outro espaço do nosso estúdio, para trazer a previsão para hoje e também para o fim de semana. E aqui na tela, a gente vai acompanhar as imagens de satélite com destaque para a frente fria que hoje vai avançar pelo Espírito Santo e chegar ao litoral da Bahia. É aquela mesma frente que provocou ventania em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aliás, os dois estados ainda se recuperam dos transtornos provocados pelos ventos fortes, mais de 24 horas depois do vendaval. Na capital fluminense, ainda tem casas sem energia elétrica. A polícia investiga a morte de 3 pessoas após serem atingidas por descarga elétrica em casa. Os casos foram registrados após a ventania na cidade. É a Roberta Camargo quem vai trazer os detalhes para a gente. E mais, Roberta, claro, contar como é que o dia começa por aí. Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Para algumas pessoas, na verdade, para mais de 133 mil imóveis, ainda não tem energia, estão sem energia agora de manhã. E a gente está falando aí de mais de 24 horas depois de todo esse ocorrido, né? 36 horas depois de todo esse ocorrido, porque, na verdade, as equipes das concessionárias, né? A gente tem a Enel de um lado e a Light de outro, a Light aqui para a capital fluminense, a Enel para as outras cidades do estado, elas atuam intensamente para conseguir resolver essa questão. Mas fato é que muitas árvores caíram aqui no Rio de Janeiro também com esse vendaval todo. Para a gente ter uma ideia desse número, né, que foi registrado somente ali entre 4 da tarde e 11 da noite de quarta-feira, naquele período ali, segundo o Centro de Operações Rio, foram mais de 220 árvores que foram registradas, que tinham caído, né? Então, com essa queda de árvores, também acontece muito queda de poste, e aí, consequentemente, muita gente, muitas famílias continuam sem energia aqui no Rio de Janeiro. E esse número alcançou um pico bem grave, que ultrapassou 400 mil imóveis sem energia, de quarta para quinta, né? Então, agora esse número diminui um pouco, né? Passa para mais de 133 mil, mas, mesmo assim, a gente está falando de mais de 130 mil clientes sem energia. É muita gente, realmente é um número bem exorbitante. Ao mesmo tempo, também, a quantidade de ventos aqui foi gigantesca. Isso aqui no Rio de Janeiro a gente nunca tinha visto, tão cedo tinha visto algo dessa maneira. Os ventos ultrapassaram os 100 km por hora, e são ventos muito fortes, né? Porque ventos fortes são até 75,9 km por hora, segundo a classificação da meteorologia. E muitos muito fortes são acima de 76 km por hora. Então, os ventos foram classificados como muito fortes. E, de fato, o que aconteceu aqui na quarta-feira, né, foi muito impressionante. A gente tem diversas imagens que mostram as consequências desse estrago, né? Eu diria um estrago que realmente foi muito trágico. E, infelizmente, aconteceu a morte de 2 pessoas que estavam passando perto de um muro de Santa Teresa. O muro caiu em cima delas, né? Então 2 pessoas morreram em Santa Teresa, que fica na região central do Rio. As buscas por uma pessoa, um pescador desaparecido, estavam acontecendo em Paraty. Ao mesmo tempo, ontem, as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar um corpo em Paraty. Então, esse corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, isso já está em andamento. A delegacia da região registrou esse caso. E como a Carol comentou, 3 pessoas também morreram por descarga elétrica em uma casa na Cidade de Deus. A delegacia da área também está investigando esta circunstância, mas, como eu falei, menos de 36 horas depois, e a gente continua com vários imóveis aqui no Rio de Janeiro, vários clientes das concessionárias continuam sem luz, viu, Carol? Obrigada, Roberta. E até ilustrando para você, a Roberta trazer informação sobre esse muro que desabou em Santa Teresa, essa imagem que você vê aí. E, infelizmente, por conta desse desabamento, 2 pessoas morreram, desabamento registrado enquanto as fortes rajadas de vento atingiam o Rio de Janeiro. Obrigada, Roberta. A gente segue monitorando ainda as consequências desse vendaval. Hoje, o dia começa com tempo firme lá no Rio. Temos imagens ao vivo da região de Cabo Frio. Está chegando aí o fim de semana. O sol está aparecendo por lá, entre algumas nuvens, mas daqui a pouquinho ele vai predominar, viu? Não tem alerta hoje para o Rio de Janeiro.
nem com relação a ventos fortes, nem com relação a temporais. A temperatura hoje aqui não sobe muito, viu? Por exemplo, lá na capital fluminense, nós temos termômetros na casa dos 26 graus. Mas a partir de amanhã vai esquentar em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital, termômetros marcando quase 30 graus. É o que também acontece em São Paulo, para onde vamos agora. Temos imagens ao vivo da capital paulista. Olha esse amanhecer, hein? Que tempo fechado, que cara de preguiça para essa sexta-feira. Mas isso é agora pela manhã. A tendência para as próximas horas é que essa nebulosidade comece a se dissipar. E aí o sol vai aparecer, vai predominar. A temperatura que não vai subir tanto, vai esquentar para quem de fato ficar debaixo do sol. Mas temos aí uma máxima de apenas 25 graus hoje em São Paulo. No sábado e no domingo, aí é tempo firme em São Paulo, temperatura sobe, chega aos 28 graus, vai fazer calor. À tarde é que teremos essas altas temperaturas, mas à noite ainda vai ficar friozinho, mínima de 13, 14 graus. E aí vai ser aquele céu sem nuvens. Por isso que esse calor da tarde vai se dissipar rapidamente. E por que as nuvens não se formam? Baixa umidade. Na capital paulista tem essa nebulosidade porque a umidade não cai tanto, viu? Já no interior de São Paulo, aí é uma situação crítica, com índices entre 21% e 30%. Mas olha aqui nesse mapa, do Mato Grosso do Sul até o interior do Nordeste, o nível é de alerta entre 12% e 20%, estamos falando aí de índices de umidade preocupantes nessa região. A Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo ideal de 60%. Nessas áreas onde a umidade fica mais baixa, também fica ainda mais quente. Temos, por exemplo, Porto Velho e Palmas registrando 34 graus. Já Florianópolis, Curitiba, onde não tem alerta, máxima de 20, 21 graus. Sensação de friozinho, ainda como efeito daquela frente fria que passou por lá e que, lembrando, hoje vai estar na altura do Espírito Santo. É uma das áreas que tem previsão de chuva nessa sexta-feira, assim como no litoral da Bahia, por onde também essa frente fria vai avançar nessa sexta-feira, vai se deslocando ao longo do dia. Chove inclusive em Salvador. Temos imagens ao vivo de lá para te mostrar como é que o dia começa. Na capital baiana, olha só, muitas nuvens agora, não chove, o tempo está firme, mas a tendência durante a tarde é que essa nebulosidade aumente, as nuvens fiquem carregadas e aí tem previsão de chuva. Pode chover em toda a faixa leste nordestina com intensidade de fraca a moderada, inclusive durante o fim de semana, mas é o sol que predomina. Também chove, voltando aqui para o nosso mapa, entre o Acre e o litoral do Maranhão, também lá na região nordeste, mas sem risco de temporais. Já na maior parte do país é esse tempo firme. Vale inclusive lá para o Rio Grande do Sul, por causa da atuação de um sistema de alta pressão. Mas atenção, viu? Porque uma nova frente fria vai se formar agora de manhã na Argentina e vai provocar chuva no Rio Grande do Sul entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã de novo. Por lá, o nível dos rios preocupa. O rio Caí atingiu a cota de inundação e o Guaíba, lá em Porto Alegre, continua subindo, se aproxima da cota de alerta. 47 cidades gaúchas decretaram emergência por conta das consequências dos mais recentes temporais. É a Gabriela Garcia que está com a gente, está em Porto Alegre, vai atualizar qual é a situação lá no Rio Grande do Sul e também os alertas que temos no estado para esse fim de semana, Gabi. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos. Começo trazendo uma atualização de agora pela manhã. O Guaíba atingiu a cota de alerta, então, nesta madrugada, isso na medição do Cais Mauá, que fica no centro histórico de Porto Alegre. Para explicar para vocês, a cota de alerta é um nível antes da cota de inundação e significa grande chance de alagamentos em áreas baixas e mais suscetíveis. E é o que já a gente observa principalmente nas vias ribeirinhas da região das ilhas de Porto Alegre. São locais que tradicionalmente alagam e que já tem pontos onde a água invadiu as vias, principalmente as vias mais próximas ao lago. Portanto, a gente tem aí esse alerta, esse aviso que eu trago para vocês, né, que o Guaíba atingiu o nível de alerta nesta manhã, mas o prognóstico é de que se mantenha nesse nível, segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, e não atinja a cota de inundação, pelo menos no
Cais Mauá, que fica no centro histórico de Porto Alegre. Mas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a gente tem pelo menos 6 rios que já atingiram a cota de inundação no estado. Alguns continuam em elevação. Vou citar para vocês, então, aqui aqueles que já estão acima da cota de inundação nesse momento. A gente tem o rio Uruguai, entre Itaqui e Uruguaiana, Jacuí, a partir de Dona Francisca, Taquari, a partir de Lajeado, Caí, a partir de São Sebastião do Caí, Rio dos Sinos, a partir de Taquara e Gravataí, a partir do município de Gravataí. Nesse momento, também, segundo o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 1.500 pessoas estão fora de casa. A maioria, inclusive, está em situação de desabrigado, ou seja, precisaram procurar abrigo com o poder público, né? Não tinham casa nem de parentes, nem de amigos, então, para fazer esse acolhimento. Então, nesse momento, essas pessoas estão abrigadas. Também quero trazer para vocês uma atualização sobre o número de municípios que decretaram situação de emergência. Subiu para 47 municípios que decretaram situação de emergência aqui no estado. E um alerta, uma ressalva, né? Essa situação de emergência foi decretada com base nos temporais da semana passada, ou seja, é um número que deve aumentar porque mais municípios devem decretar situação de emergência por causa dos temporais dessa semana. A gente relembra que agora, no mês de julho, a gente teve pelo menos 2 eventos de chuva muito fortes aqui no Rio Grande do Sul. Só para encerrar, Carol, como você disse, né, o tempo se mantém firme hoje. Na maior parte do estado, aqui em Porto Alegre faz 15 graus agora, mas a amplitude térmica vai ser grande. Temperatura deve passar dos 26 graus hoje ao longo da tarde, mas amanhã volta a preocupação com previsão de mais chuva, temporais em praticamente todo o estado, também com ventos fortes. Então a gente segue acompanhando, monitorando toda a situação por aqui. Eu volto contigo.